nossa trajetória parece um fumo que desaparece no ar, parece um perfume que rapidamente sentimos o cheirinho e desaparece de igual modo. Então, nós queremos saber do pastor e missionário como é que um jovem, a nossa juventude, como é que ela pode ser relevante para o reino de Deus? Como é que esse nosso tempo minúsculo pode valer alguma coisa e ter significado para Deus? É uma boa pergunta. Então, eu vejo com duas vertentes. Perdão, eu preciso anotar aqui, senão eu vou acabar. Eu vejo em duas vertentes. A primeira vertente é a leitura que a igreja tem a respeito da juventude, a igreja local. Essa é a primeira. E a segunda é o que o jovem, como o jovem se enxerga, né? Isso aí também é outra coisa que precisa ser abordado. Como a igreja vê e como o jovem se vê. Uhum. Como a igreja vê o jovem? A igreja vê o jovem como um cortador de lenhas para o seu próprio sacrifício. É como o Isaac, que cortou lenha para si mesmo. O jovem, ele não é o sacerdote. Ele é apenas aquele que corta a lenha para o seu próprio sacrifício. Explicando melhor. Ele vai estar entranhado em todas as áreas da comunidade. Digo isso a partir do ponto de vista brasileiro. Então, como eu não conheço a igreja angolana, eu não posso dizer se há semelhanças. Quem vai poder dizer isso é o irmão. Mas, partindo da leitura que eu tenho, da vivência que eu tenho com a igreja no Brasil, o jovem, ele é aquele que se oferece em sacrifício e é aquele que corta a lenha para o sacrifício. Como é isso? Ele é um músico, ele está nas classes de ensino, ele está servindo a igreja nas várias áreas, mas ele não é presbítero, ele não é o pastor, ele não é o sacerdote, ele não é o condutor das ideias, ele não é quem fornece conteúdo, ele é apenas consumo do conteúdo, ele apenas consome conteúdo, ele não pastoreia a partir da sua experiência, ele tem que pastorear, se pastoreia a partir da experiência de um mais velho, quer dizer, ele não é o sacerdote, ele é um cortador de lenhas para o seu próprio sacrifício, é um Isaac, entende? Que se oferta como sacrifício, mas ele não é o sacerdote, ele não é Abraão na casa, ele não assume essa posição. Isso é um problema para a igreja brasileira, principalmente para a igreja brasileira, que é o contexto que eu tenho mais contato, e isso faz com que uma igreja não seja igreja na sua completude. É como se Deus escolhesse falar apenas para os que possuem cãs brancas, né? Cabelos brancos, os cabelos já brancos, já tomados, esses são aqueles que têm a experiência, que podem falar, que podem se expressar, quando, na verdade, Deus, o texto diz que suscita em nós, da boca dos pequeninos sai a fortaleza, e que Deus transforma a nossa força, renova a nossa força como águia, e nos faz jovens outra vez. Então, a juventude, na verdade, é o motor de ação de Deus. Essa é a primeira perspectiva. Essa é uma primeira perspectiva. A segunda perspectiva é a perspectiva do jovem a respeito de si mesmo. Como é que é o jovem a respeito de si mesmo? Como é que o jovem se enxerga? O jovem se enxerga sempre no futuro, que é uma questão de consumo. A própria cultura estabeleceu esse princípio, né? Então, por exemplo, ele está na fase de formação na universidade. Então, todos pensam nele no futuro. Um futuro profissional. Peraí, não, ele já é uma força agora, ele já é inteligência agora, ele já é capaz agora. E aí ele pensa que a vida dele está sempre jogada para o futuro, no futuro, no futuro, no futuro, quando, na verdade, o Espírito Santo nos enxerga hoje. Em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 1 até o verso 11, o apóstolo Paulo faz ele constrói o conceito de dons para a igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: a respeito dos dons, eu quero que vocês sejam ignorantes. Por quê?
Primeiro, porque todo aquele que confessa Jesus como o único suficiente Salvador possui algum dom. Ninguém é membro da Igreja de Jesus a passeio. Efésios capítulo 2, no verso 10, diz que as obras de Deus foram feitas, que nós fomos salvos para que cumpríssemos as obras que Deus já havia de antemão preparado para nós. Então ninguém é salvo para poder passear, para usufruir. Não, todo mundo é salvo para trabalhar. E aí ele para trabalhar, ele recebe dons. O apóstolo Paulo diz lá em capítulo 12 de 1 Coríntios. Recebe dons para servir a igreja, conforme lá no versículo 11 do mesmo capítulo. Então todo jovem salvo, ele foi salvo para o trabalho, para as boas obras. E para executar as boas obras, ele recebeu dons. Não os dons que ficam inoculados, guardados, para que algum dia, em algum tempo, ele venha pôr em prática. Não, ele tem que pôr em prática agora, no serviço da igreja. Aí nós temos dois encontros de ideias. Tem a igreja que não quer dar oportunidade para ele poder fazer alguma coisa, porque ele ainda é muito novo. E nós temos ele que acha que ele é muito novo, que não pode fazer nada, que tem que fazer no futuro. E temos o Espírito Santo de Deus que diz que é agora, nesse exato momento, que as coisas devem ser realizadas, porque é nesse tempo, para essa geração, que esses dons foram distribuídos. Então nós temos um conflito de ideias com o Espírito Santo. De um lado, a gente que acha que não precisa ser relevante porque ela não tem espaço na igreja, e na verdade esse espaço cultico que nós temos de domingo é muito pequeno para a expressão de todos os dons. Então a expressão da igreja não se dá no culto, se dá fora do culto. O culto é um local de celebração, não é lugar de exercício dos dons. Você precisa de 10% de todo o montante da igreja para tocar um culto de domingo. Você não precisa mais do que... Então, os outros 90% ficam todos como consumo. Então, na verdade, a igreja se opera e trabalha fora do culto de domingo. E é fora do culto de domingo que o jovem tem a oportunidade de ser extremamente relevante.